Olá, podem me chamar pelo meu apelido, sou Guto Borges, sou arquiteto e urbanista, mestre em arquitetura da paisagem pelo ProURB UFRJ, dado que ao longo da minha trajetória acadêmica e profissional, eu tenho me dedicado ao campo dos estudos das artes, da arquitetura e urbanismo, com foco na ordenação da paisagem. Deste modo, destaca a minha experiência como aluno bolsista e professor assistente na Universidade de Bolonha, na cidade de Bolonha, Itália. Igualmente, com a minha participação no grupo de pesquisa Paz, AFAL UFRJ e com a minha atuação profissional como secretário executivo, coordenador, orientador, assessor técnico e arquiteto e urbanista em instituições públicas como o Governo do Estado de Goiás, prefeituras como Goiânia, Goiás, Cotia, São Paulo e Vitória, Espírito Santo. Atualmente, sou pesquisador e professor no Pequizeiro, Laboratório de Estudos da Paisagem, grupo qual se dedica à ordenação das águas e das paisagens, com foco em projetos e pesquisas sobre águas urbanas, e ainda salienta-se a minha vivência com o LASUS, UNB, Grupo de Reabilitação Ambiental Sustentável Arquitetônica e Urbanística, e com os processos de doutorado em Arquitetura da Paisagem. Bom, a minha contribuição aqui do quarto Simpósio Brasileiro de Cidade, Paisagem e a Natureza é com a apresentação da pesquisa intitulada Porosidade Urbana, Integração de Cidade e Natureza. Dentro desse contexto de integração de cidade e natureza, o autor canadense Michael Ruff, em 1996, ao fundamentar sobre os princípios da ecologia urbana no planejamento da paisagem, destacou que as cidades devem manter conexões diretas com a natureza. No entanto, Hoffman advertiu que, ao longo do século XX, políticas urbanas equivocadas, centradas no automóvel, promoveram o sepultamento de cursos d'água e habitats. Exemplo disso, a cidade de Camp Norte, localizada ao norte do Cerrado Goiano, com uma população estimada de 12.510 habitantes, tem na sua agropecuária, no cultivo de grão e em pequenas indústrias a base da sua economia. Contudo, enfrenta sérios problemas decorrentes de um planejamento urbano inadequado. Dentre os inúmeros equívocos que o município de Campo Norte vem enfrentando ao longo do tempo, enfatiza-se a degradação do complexo Córrego da Mula, Lagoa Bonita, recurso hídrico de importância ecológica, paisagística e social, que vem sofrendo pressões antrópicas associadas ao crescimento desordenado e com a ocupação irregular de suas margens. Deste modo, indo na contramão dos fundamentos da ecologia urbana defendidas pelos autores Hoffman e Spin, pois esses autores afirmam que o planejamento urbano deve se apoiar em ciclos naturais para reduzir ilha de calor, enchentes e contaminações, problemas esses recorrentes em tempos de eventos climáticos extremos. Diante disso, com base em estudos de autores como Pellegrino, Benedict Meffman, os quais apontam que as soluções baseadas na natureza, como infraestrutura verde, possibilita consolidar princípios, conceitos e diretrizes projetuais aplicáveis aos estudos complexos Córrego da Mula, Lagoa Bonita. Esse referencial fortaleceu a análise crítica e orientou o desenvolvimento dessa pesquisa, visando a construção de cidades ecológicas, resilientes e integradas à natureza, dado que essa prática objetiva organizar e aproveitar as águas em meio urbano através da infiltração, da evapotranspiração, captura, reuso, mantendo e até recuperando a hidrologia natural. Assim, o objetivo geral dessa pesquisa é de avaliar o potencial das soluções baseadas na natureza para a reabilitação socioambiental do complexo Córrego da Mula Lagoa Bonita em Campo Norte e para a integração de cidade e natureza com foco na mitigação de ilha de calor decorrentes de perdas de cobertura vegetal, articulando análise de impactos de crescimento urbano, mobilização participativa, comunidade, escola, universidade e a sistematização de diretrizes replicáveis para pequenas cidades do Cerrado.
Nesse processo de pesquisa, tiveram destaque as ações de educação ambiental realizadas na Escola Municipal Dalva Marques Costa, em Campo Norte, coordenadas pela pedagoga Cláudia Xavier de Almeida, as quais envolveram alunos do primeiro ao quinto ano. Praxes essas inspiradas no urbanismo tático, fundamentados pelos autores Laydon, Garcia, Sansões Fontes e as pedagogias de educação ambiental crítica, orientadas por Freire, Guimarães e Loureiro. Salienta-se também as atividades de pesquisa desenvolvidas no LASUS, âmbito de especialização em reabilitação ambiental sustentável, arquitetônica e urbanística da Universidade Federal de Brasília, que igualmente contribuíram com essa pesquisa, pois essa colaboração foi fundamental para o delineamento metodológico da reabilitação de ambientes degradados. Quanto à metodologia, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa e exploratória, estruturada como estudo de caso no Complexo Córrego da Mula Lagoa Bonita, em Campo Norte. O desenho metodológico combina revisão documental e bibliográfica, análise espacial descritiva e procedimentos participativos, assegurando coerência com o objetivo geral de avaliar o potencial das soluções baseadas na natureza para a reabilitação socioambiental e a integração de cidade e natureza, com foco na mitigação de ilhas de calor associada à perda de cobertura vegetal. Divididos em três eixos, na fase de discussão e resultados dessa pesquisa, as análises realizadas geraram resultados que corroboraram com a premissa de integração efetiva entre cidade e natureza. Diante disso, importantes achados foram revelados mediante análise. No eixo dos processos participativos, os principais achados das ações inspiradas no urbanismo tático, mais educação ambiental crítica, realizado na Escola Municipal Dalva Marques da Costa, resultaram em dinâmicas afetivas e efêmeras, como maquetes, poesias, mapas afetivos e abraço simbólico à Lagoa Bonita, bem como as oficinas pedagógicas realizadas na escola, envolvendo alunos, professores e comunidade, porém achados entendidos como processos participativos de cocriação. Dessa forma, essas ações no campo da educação ambiental crítica indicam a necessidade de discutir como as práticas escolares e comunitárias se conectam com políticas públicas municipais. Quanto aos resultados da análise do eixo biofísico e sociocultural da malha urbana de Campo Norte, conforme o diagrama evidencia que o modelo da urbanização vigente privilegia o cinza em detrimento do verde, reforçando a impermeabilização, supressão de árvores e altas temperaturas urbanas, a falha institucionais e políticas públicas frágeis, sem suporte técnico capaz de planejar e gerir o verde urbano. O complexo Córrego da Mula, Lagoa Bonita, concentra os principais problemas urbanos de Campo Norte, como impermeabilização, ausência de saneamento, descarte irregular, erosão e pressão viária. Ao mesmo tempo, reúne ativos estratégicos, zonas úmidas, alagados, lagoa, rio com valor comunitário e memória, fragmentos de cerrado, disponibilidade hídrica e subterrânea, diversidade biótica e abiótica. Já os resultados das análises do eixo sustentação e processos colaborativos apontaram achados teóricos fundamentais desse estudo de caso. Mostraram que a aplicabilidade de tipologias de infraestrutura verde, como alagado construído, canteiro pluvial, horta urbana, interseção viária, jardins de chuva, lagoa pluvial, lagoa seca, pavimento poroso, rua verde, teto verde, dentre outros, reforçam que, ao aplicar as tipologias de infraestrutura verde na escala local, além de preservar e recuperar o funcionamento da paisagem, do mesmo modo, diversos benefícios ao meio ambiente serão gerados, como o fortalecimento de ecossistemas, atenuação de temperaturas e inundações e melhoria na qualidade do ar. As ações colaborativas acadêmicas do LASUS, a qual articula pesquisa, ensino e extensão, propondo metodologias de diagnóstico e soluções para a reabilitação urbana, serviu para verificar como a prática acadêmica complementa as ações escolares e comunitárias. Com isso,
Indicadores como disciplinas cursadas, participação em oficinas de campo, elaboração de mapas, croquis e propostas de projeto, fortaleceu o caráter técnico da pesquisa e reduziu a fragilidade de se apoiar apenas em atividades efêmeras. Deste modo, esses achados resultaram com a proposta de cidade porosa, cujo a concepção de proposta paisagística para Campo Norte, no Cerrado Goiano, buscou reforçar a permeabilidade urbana e a integração entre cidade e natureza. Para tanto, foram definidos dois NACs, ou seja, duas grandes porções complementares, o NACO nativo e o NACO antrópico. Ambos funcionam como partes de um todo, compondo uma engrenagem sinergética que equilibra conservação ecológica e práticas urbanas sustentáveis. Com isso, a proposta foca o córrego da Mula Lagoa Bonita, concebendo o território como uma composição yin yang, em que os dois elos se encaixam de forma harmônica, natureza e cidade. Assim, o naco nativo, ele corresponde à camada natural, de caráter ecológico, responsável por sustentar os serviços ecossistêmicos. Tem como função essencial preservar e restaurar a vegetação ripária e nativa, garantindo a manutenção da biodiversidade e a proteção dos recursos hídricos. Essas intervenções do naco nativo incluem incrementos de áreas de vegetação nativa e ripária, criação de espaços verdes contínuos conectados ao córrego da Mula Lagoa Bonita, como a implantação de tipologias de infraestrutura verde, como os jardins de chuva, as bacias de retenção, os étlands, os pisos porosos, pomares e hortas comunitárias. Prever também a implantação de equipamentos para recreação e lazer ecológico, como trilhas, passarelas, mirantes, pistas de corrida, playgrounds, áreas para banho e esportes aquáticos. Por sua vez, o NACO nativo contribui diretamente para a mitigação de ilha de calor, o aumento da drenagem natural e com a oferta de zonas de convívio comunitário, memória, cultura e de manifestações coletivas, favorecendo a educação ambiental crítica e ao debate público sobre sustentabilidade. Já o narcoantrópico refere-se às camadas resultantes das ações humanas sobre a paisagem. A proposta, entretanto, não entende essa transformação como ruptura, mas como complementariedade equilibrada com a natureza e com a memória cultural local. As diretrizes principais são arborização intensiva e diversidade vegetal nos espaços urbanos, aplicação de pisos drenantes e interseções viárias permeáveis, incentivo a quintais permeáveis e jardins verticais, implantações de tetos verdes, sistemas de captação de águas pluviais. Implantação de rede de saneamento básico ecológico, priorizando héteras de tratamento, biodigestores e soluções descentralizadas, de modo a proteger a vegetação ciliar e garantir a recarga do lençol freático. Com isso, caminhando para a conclusão, notou-se que o complexo córrego da Mula, Lagoa Bonita, concentra os principais problemas ambientais de Campo Norte, como a impermeabilização excessiva, déficit de saneamento, degradação de APPs, descarte irregulares e ilhas de calor. Ao mesmo tempo, essa grandiosa mancha verde aquosa abriga ativos estratégicos, como zonas úmidas, vegetação de nativa, disponibilidade hídrica subterrânea e memória social, que fundamentam a transição para uma cidade porosa. Bom, aqui está o referencial bibliográfico. Obrigado.